Bom dia a todos, boa tarde, boa noite a todos. Bem, gente, como está todo mundo sabendo, a gente está enfrentando essa questão dessa calamidade por conta dessa pandemia do coronavírus. Então, a partir de agora, as nossas aulas serão por meio de videoaulas, tá? Eu espero que vocês se adaptem. Eu mesmo, é a primeira vez que eu estou gravando uma aula. Nunca tinha feito isso ainda, e a gente tem que se adaptar às necessidades, ao que vem acontecendo, tá, gente? Então vamos lá. Hoje nós vamos estudar as formas de exclusão da herança. Nós já demos uma olhadinha nas formas de exclusão da herança quando nós comentamos sobre direito próprio e representação. A gente viu naquela ocasião que herda por direito de representação aquelas pessoas que são consideradas pré-mortas. Quem são as pessoas consideradas pré-mortas? Aí nós temos lá a pessoa que morreu antes do autor da herança, por morte matada, morte morrida, a pessoa que é considerada indigna ou a pessoa que foi deserdada, tá? E as formas de exclusão da herança estão justamente nesses dois últimos pontos, a indignidade e a deserdação. E é o que nós vamos ver agora na aula de hoje, tá? Só recapitulando um pouco, na aula passada nós vimos renúncia e aceitação de herança, só para vocês se situarem, tá? Quem tiver um materialzinho de apoio, abram lá o material em formas de exclusão da herança, tá? Formas de exclusão da herança. Está no slide 30, que eu acabei de ver aqui. Slide número 30, tá? Quem quiser acompanhar. Então vamos lá. Como eu disse a vocês, há duas formas de exclusão da herança: a indignidade e a deserdação. São duas formas em que a pessoa estará viva fisicamente, mas será considerada morta para os fins hereditários. Ou seja, não poderá tocar aquela mão fedida naquele patrimônio, certo? Ok? Embora vivo fisicamente, estarão mortos para fins de herança, eles serão excluídos. Vamos iniciar pelo primeiro ponto, e ao meu ver o mais grave, um dos mais graves, né, que é a indignidade. A indignidade está no artigo 1814 do Código Civil. Se vocês abrirem o Código Civil, vocês vão ler lá, são excluídos da herança, inciso 1, que houver sido autores, coautores, partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste contra o autor da herança, seu cônjuge, blá 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 blá. 2. Que acusarem caluniosamente em juízo o autor da herança, leiam. E 3. Que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor de seu patrimônio por testamento. É mais ou menos isso, não é exatamente isso que está lá, mas é mais ou menos isso. Então abram e vejam quais são as causas do artigo 1814 e acompanhem aqui, ó. A indignidade, ela é uma punição. Se é uma punição, somente pode ocorrer por meio de uma sentença judicial. E nessa sentença judicial, o que vai acontecer? Vai admitir o contraditório, vai admitir a ampla defesa, para que a pessoa que está sendo acusada possa se retratar, se defender ou coisa do gênero. O excluído não poderá ter usufruto ou administração dos bens que foi excluído. Então veja bem, ele foi excluído, ele não vai poder colocar a mão, não vai poder administrar. De repente ele tem filhos menores, vai ter que ser nomeado um curador especial para aquela ocasião, tá? Ele não vai poder colocar aquela mão suja dele naquela herança, porque ele foi excluído, ok? O excluído é considerado pré-morto por força do artigo 1816. Como eu disse a vocês, quando nós estudamos pré-morte lá no direito de representação, ele é considerado pré-morto, tá? E os seus descendentes têm direito de representá-lo ele na herança, conforme a aula que a gente comentou na vez passada. A indignidade não se opera ipso iure, precisa de ação de indignidade. O que significa dizer a indignidade não se opera ipso iure? Ela não se opera de pleno direito,
tá? Não é uma coisa que aconteceu o fato, pronto, ele está excluído. Não, vai ser necessária a propositura da ação de indignidade, correto? A sentença torna o indigno pré-morto, com efeito ex tunc, mas não atinge terceiros de boa-fé adquirente a título oneroso. Então veja lá, a sentença, depois de transitar em julgado, propõe-se ação de indignidade, admite-se o contraditório, admite-se a ampla defesa, houve uma sentença procedente julgando que aquela pessoa deve ser excluída da herança. Muito bem, o que vai acontecer? Ela vai retroagir a data do óbito, efeito ex tunc, retroage a data do óbito. Retroagindo a data do óbito, aqueles que adquiriram a título oneroso não serão prejudicados. Por exemplo, tá? Uma pessoa que adquiriu por meio de uma cessão de direitos hereditários a herança de uma pessoa que no futuro foi excluída da herança, tá? Vamos supor que a pessoa tenha matado seu pai e aí ele correu e já fez uma cessão de direitos hereditários para um terceiro de boa-fé. Esse terceiro foi e adquiriu onerosamente essa cessão. Ok. Mais tarde, daqui 2, 3 anos, aquele que cedeu onerosamente foi excluído por indignidade. Constatou-se que ele havia incorrido no inciso 1 do 1814. O que vai acontecer nesse caso? O terceiro de boa-fé não poderá ser prejudicado. Ou ele é mantido na herança, ou devolve-se o dinheiro que ele pagou pela cessão, mas ele não será prejudicado se provar a boa-fé dele, é óbvio, né? De repente ele está de conluio, ele está mancomunado com o cara que cedeu, e aí ele poderá ser prejudicado também, tá? Qualquer interessado pode propor ação de indignidade. O prazo é de 4 anos, contado da abertura da sucessão, correto? Aqui eu trago no meu slide, no slide 30, tá? O artigo 1814, que vocês vão ler com mais cautela